Olá, muito boa noite a todos do canal. Eu me chamo Osvaldo. Hoje já sou um senhor de 82 anos. Mas o que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha uns 22. Isso no sertão do Ceará. Pois bem, vamos ao relato. Eu nasci e me criei naquele sertãozão do Ceará, perto de uma cidade chamada Miss Santa Bosa. Um lugar muito quente, mas também um lugar muito obscuro, onde sempre teve aparições de lobisomem, mula sem cabeça, todo tipo de coisa sobrenatural. Mas eu sempre via falar, mas nunca tinha visto pessoalmente. Meu pai sempre me contava histórias que ele já tinha visto lobisomem, que o meu avô tinha enfrentado lobisomem e essas coisas. Pois bem, conforme o tempo foi passando, fui completando ali 18 anos, tive que procurar o que fazer. Então às vezes eu arrumava serviço longe de casa. Eu tinha que às vezes trabalhar 10, 15 dias para poder voltar em casa. Em uma certa semana lá, eu tinha arrumado um serviço numa espécie de chácara de umas pessoas bem de vida. Só que eu teria que ficar uns 3 dias lá. E nisso eu tinha deixado meus pais lá na casa. E eles já tinham falado que há uns 2 dias atrás os seus amigos lá tinham avistado um lobisomem. E pra eles não ficarem saindo assim tarde da noite, porque eles já estavam ficando de idade. E como eu não ficava em casa pra ajudar, proteger eles, era perigoso. Então eu fui trabalhar assim meio que com o coração na mão, mas a necessidade de falar mais alto. Então eu trabalhei 2 dias lá. No terceiro dia que faltava eu acabar todo o serviço daquela chácara pra eu vir pra casa, começou a me dar um aperto no coração. Algo me dizia que alguma coisa não estava certo. Mas eu sabia que tinha que terminar aquele serviço, senão o patrão não ia me dar o dinheiro certinho. Que a necessidade era muito alta, eu precisava daquele dinheiro para ajudar a comprar as coisas em casa. Aquele dia parece que tinha 600 horas, nunca acabava. Quando deu por volta de umas 5h30 para 6 horas da tarde, eu acabei aquele serviço e chinelei para casa. Era bem longe, e naquela época a única coisa que eu tinha era uma bicicleta velha. Mas eu vim nela. Só que quando eu tava para chegar em casa, faltando ali uns 6 km mais ou menos, já tava bem de noite, tarde. E aquela sensação ruim no peito voltou novamente. E eu pensando assim, o que será que tá acontecendo, meu Deus? E era uma época pobre que não tinha celular, não tinha nada. Então quando eu cheguei em uma espécie de encruzilhada que tem até hoje, eu lembro que quando eu faltava uns 50 metros para chegar naquela encruzilhada, eu avistei algo muito grande, passando ali pelaquela encruzilhada e entrando para dentro dos matos. Era algo, além de ser grande, muito feio, muito assustador mesmo. Mas eu percebi claramente que não era um animal comum, era muito peludo. E nessa hora já veio na minha cabeça que era aquele terrível lobisomem mesmo. E que ele estava vindo da direção ali do rumo da minha casa. Então eu fiquei muito preocupado na hora. Eu pensei, se esse bicho foi fazer alguma coisa com meus pais. Eu lembro que eu peguei aquela minha velha bicicleta e saí a 1000 por hora dali. E quando eu já tinha andado uns 500 metros de bicicleta, eu percebi que algo vinha correndo numa velocidade muito grande atrás da bicicleta. E quando eu olhei para trás assim, era um cachorro muito grande. Só que era um cachorro diferente dos outros. Porque um cachorro, o máximo que ele seja grande, não era tão exagerado daquele jeito. Só que ali na minha cabeça eu já tinha certeza que era aquele maldito lobisomem correndo atrás de mim. Só que, além de eu estar preocupado com meus pais, eu tava com raiva também, porque eu pensei, se esse bicho fez alguma coisa com meus pais, eu vou caçar ele até debaixo do chão se for preciso. E desde 16, 17 anos que eu comecei a trabalhar nos lugares, eu nunca ia sem nada na cintura, sempre com a peixeira, como é conhecido pro lado do Nordeste. E eu tinha uma peixeira de 12 polegadas, muito grande mesmo.
Então eu vendo que aquela criatura ia me alcançar facilmente, eu resolvi parar e ficar ali empurrando a bicicleta e esperei para ele vir. E já com a mão na faca. Pensei, se ele aproximar eu puxo e dou uma facada nesse lobisomem, pra ele ver o que é bom pra tosse. Do jeito que ele veio, ele parou, ficou ali imóvel, a uns 6 metros de mim, me observando claramente. Parece que estava esperando algum movimento meu. Ele é muito terrível. Então eu pensei, vou esperar mais aqui um pouco. Se ele não se mexer, não fizer nada e for embora, eu vou seguir meu rumo. Se ele partir pra mim, eu vou tacar essa faca sem dó. Só que eu vou esperar a reação dele primeiro. Mas eu confesso que eu tava com um pouco de medo. Porque eu vou falar pra vocês, quem fica pessoalmente, ou já ficou, de um lobisomem, sabe o terror que é. Ficou ali 1 minuto e meio mais ou menos aquele terrível monstro só me observando. Então eu fui pegando a minha bicicleta lentamente e andando em direção à minha casa. E ele parado ali. Quando eu já tinha andado uns 30 metros, de repente do nada ele veio com uma fúria muito grande para me atacar, que nem um cachorro bravo quando quebra a corrente. E nessa hora eu lembro que eu só joguei a bicicleta na direção dele e ele se desviou. Então do jeito que ele se desviou, eu taquei aquela faca sem dó. Sempre muito amolada. Eu lembro que a gente travou uma briga ali. E facada pra lá, facada pra cá, e aquele monstro se desviava, ele era muito rápido. E por umas 3 vezes, eu senti o vento das garras daquele monstro passando pertinho do meu pescoço. Ele é muito traiçoeiro. Acredito que se alguma daquelas vezes tivesse acertado no meu pescoço já era o meu fim. Tinha morrido ali mesmo naquela estrada. Depois de umas 8 tentativas tentando acertar a faca naquele monstro, eu não sei se pegou de raspão, mas eu percebi que eu acertei um pouco nele. E ele deu uma espécie de grunhido assim muito alto, parecia um porco daqueles porcos de raça grande. E nisso que ele meio que deu um espaço assim e entrou pra dentro do mato. Eu sem perder tempo peguei a bicicleta e saí correndo com tudo. Eu sei que quando eu já estava quase chegando em casa, eu percebi que ele estava vindo novamente atrás. Mas aí eu já gritei pedindo socorro, socorro, para os meus pais abrirem aquelas portas que eu vim desesperado. E meu pai já saiu pra fora com um pedaço de madeira na mão, um cacetete lá improvisado. E minha mãe já foi me recolhendo, colocando pra dentro de casa. E meu pai também foi entrando pra dentro de casa. Então assim que a gente entrou dentro de casa, aquela criatura ficou rondando ali ao redor da casa aproximadamente 1h20. Uma coisa muito assustadora. Ele cheirava embaixo da porta, ele arranhava as paredes. E ali eu e meus pais com muito medo. Mas na verdade eu não estava com muito medo porque eu já tinha enfrentado aquela criatura. A minha vontade mesmo é de ir lá fora e dar um jeito naquele monstro terrível. Eu sei que depois de mais ou menos 1h20, 1h30, ele foi embora. Então meus pais foram me contar o que tinha acontecido. Que justamente ele estava indo realmente dali da casa dos meus pais. Que por volta de umas 8h30 da noite, ele tinha tentado entrar na casa. A sorte que meus pais já tinham fechado as portas. Tinha acabado de fechar. E aquele monstro já tinha uma meia hora que ele estava tentando entrar dentro de casa e atacar eles. Mas que meu pai já suspeitava que fosse alguém conhecido ali da região, que não gostava do meu pai das antigas. Então eu falei pro meu pai, você me fala quem é, que depois eu vou dar um jeito nesse infeliz. Mas meu pai falou que só suspeitava. Se ele soubesse quem era, ele me avisaria sim. Mas depois disso, ficamos anos e anos ali morando naquele lugar e nunca mais vimos nada. Acredito que aquela pessoa que tentou me atacar e atacar meus pais, ele viu que eu não dei mole pra ele. E que se ele visse, o pior ia acontecer. Porque depois disso a gente se preparou, reforçou mais as portas. E eu comprei um 38 na época. Justamente para dar um fim nesse lobisomem. Mas como ele nunca mais apareceu, eu vendi novamente. Eu espero que vocês tenham gostado do relato. É um relato real e assustador. Hoje já sou um senhor, mas eu lembro perfeitamente de cada detalhe. E falo para vocês, nunca queira ficar pessoalmente, frente a frente com um lobisomem. É coisa feia. Além de feder muito e deixa você impregnado com aquele cheiro uma semana, é uma coisa que fica na sua mente. Depois de muitos anos que você consegue esquecer aquela cena. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma boa noite.
E muito obrigado por esse canal, que eu sou um grande fã, ter contado meu relato. Brevemente eu estarei trazendo pelo menos mais uns 4 relatos aqui, da minha infância aí até meus 30, 40 anos também, quando eu trabalhava em fazenda, essas coisas. Vi muitas coisas feias. Um abraço.